você recebe a recompensa somente depois do tribunal de Cristo. E aí, se você é aprovado, a recompensa é ressurreição completa, conforme as passagens aí, Lucas 20:35, Filipenses 3:11. Você recebe a coroa e outras promessas, conforme está lá em Apocalipse, do capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 22. Você vai vendo ali as recompensas e as promessas. Aí temos desfrute milenar. Mateus 25:20, né? Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo, Senhor, entregaste-me 5, aqui estão outros 5 que ganhei. Disse o seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor, tá? Mateus 25:20 ao 21. Entra no gozo do teu senhor. Então esse é o desfrute milenar. Colossenses 3:24. Colossenses 3:24 diz assim, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança. Recompensa da herança, tá? Tem a herança da graça e tem a recompensa da herança. Só vou ajustar aqui. Agora está ajustado aqui, Apocalipse 2 a 3:22 e o desfrute milenar, Mateus 25:21, Colossenses 3:24. Disciplina. Recebe também depois do tribunal de Cristo. Dano com base no prejuízo, dano com base na ferida, sofrimento com base na perda. Até aqui a gente falou da graça e da recompensa, da diferença deles. Agora nós estamos falando da recompensa, entre o que recebe a recompensa e o que recebe a disciplina. O que está para o contrário da graça é a perdição. O que está para o contrário da recompensa é a disciplina. Então o Senhor vai disciplinar de maneira dispensacional os reprovados. O Senhor já vem disciplinando a gente. A gente não tem dificuldade de entender que o Senhor disciplina seus filhos hoje. A gente tem dificuldade de entender que o Senhor pode disciplinar seus filhos depois. E isso é muito bíblico. E a gente vai falar disso durante muitas ocasiões, durante muitos vídeos que a gente vai trazer aqui. Mas o que acontece se um cristão ele é reprovado no tribunal de Cristo? Ele simplesmente vai herdar a vida eterna e vai desfrutar do reino milenar? E se ele for reprovado? A Bíblia fala que todos nós compareceremos no tribunal de Cristo para ser julgadas as nossas obras. Paulo diz que são as nossas obras feitas no corpo, o que significa que é tudo que foi contabilizado enquanto estávamos vivos, porque depois da morte, no além-vida, nós não temos mais um corpo. Nós estamos desencarnados, temos somente a alma e o espírito. Aonde nós temos o corpo? Enquanto estamos vivos. Então, tudo que nós fizermos como cristãos foi contabilizado. Se isso é bom ou ruim, será visto no tribunal de Cristo. Se eu for reprovado nas minhas obras, sofrerei dano. Isso é sério e é bíblico. Aceite você isso ou não. É muito bíblico. Vamos lá, vamos começar pela questão do prejuízo com base na perda, o dano com base na perda. A palavra dano com base na perda, e geralmente nas nossas traduções usam duas palavras para traduzir dano, né? A primeira delas está a primeira delas, na verdade, está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Vale a nossa leitura aqui. Eu vou usar para isso a Bíblia Tradução Brasileira. Vamos começar com o contexto aqui. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro ou lançar outro fundamento, senão o que foi posto, que é Jesus Cristo. O fundamento é o Senhor Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, feno e palha, agora, a edificação sobre o edifício, ela não tem mais a ver com o fundamento, porque eu preciso agora edificar sobre esse fundamento. O fundamento é Cristo, isso não pode ser trocado, não pode se utilizar outro fundamento.
Mas eu posso sobreedificar esse fundamento com materiais diversos. Começa com ouro, prata, pedras preciosas, mas depois termina com madeira, feno e palha. Então, o que se edifica sobre o fundamento pode ser aprovável, né? Uma coisa digna, como pode ser uma coisa reprovável. Então não se discute fundamento, se discute sobre a edificação. Aí no versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará. Esse dia aqui é o dia do Senhor, é o dia de Cristo, é o dia do tribunal de Cristo, é o dia que nós vamos comparecer diante do Senhor. Porque ele é revelado em fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Agora o fogo ele vai vir sobre a obra. Ele não vai vir sobre o fundamento, nem sobre a pessoa, por enquanto. Ele vai vir sobre a obra da pessoa. A obra da pessoa será testada no fogo. Versículo 14. Se permanecer a obra do que a sobreedificou, este receberá a recompensa. Então a sua obra, naquele momento que está sendo julgada, ela vai ser posta à prova. Se ela resistir a essa prova, significa que é uma obra aprovada. Então ele tem que receber recompensa. Se ele não resistir a essa prova, ele foi reprovado. Essa prova é uma prova de fogo. Se a obra de alguém se queimar, é aqui que aparece a palavra dano. Ele sofrerá dano, mas o tal será salvo, como através do fogo. Eu considero fazer essa leitura na Bíblia King James, 1616, a King James clássica, publicada pela editora BV Books. Diz assim, ó, se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda. Olha que interessante, aqui não fala mais dano, fala perda. Mas ainda assim, ele será salvo como pelo fogo. Eu acho muito interessante essa expressão, ainda assim ele será salvo. Dizendo o seguinte, que mesmo a obra dele sendo uma obra reprovável, ele continua sendo salvo. Que impressionante. Aí diz que ele será salvo pelo fogo. Meus irmãos, vamos parar aqui um pouquinho, vamos falar dessa passagem. Essa passagem é um calcanhar de Aquiles aí para muitos cristãos reformados, teólogos, protestantes, e uma pedra de tropeço aí para esse assunto que também acaba levando, né, como se fosse uma espécie de vantagem para o catolicismo romano defender as suas heresias, suas doutrinas que não são verdadeiramente bíblicas, que é a doutrina, por exemplo, do purgatório. A gente reconhece aqui que tem uma situação, e Paulo deixa isso bem claro, não podemos negar, mas isso aqui não é o purgatório. Ainda a gente vai fazer um vídeo falando do que é o purgatório. O purgatório não é a doutrina bíblica. Tenta se passar por uma doutrina bíblica, mas essa coisa do sufrágio, da missa do sétimo dia, da reza pelas almas dos mortos no purgatório, isso é totalmente antibíblico. Entretanto, esse escopo aqui, que não pertence à Igreja Católica, pertence ao apóstolo Paulo, não pode ser ignorado. Uma pessoa foi reprovada, sua obra foi reprovada. A Bíblia diz que ele não vai perder a salvação, ainda assim ele será salvo, como está na King James. Só que diz assim, como pelo fogo. Esse como pelo fogo tem uma preposição genitiva chamada dia. Como ela está no genitivo, essa preposição me obriga a fazer a tradução no sentido de por meio de, ou atravessando, como se você estivesse atravessando, passando, exatamente isso. Essa preposição de a, se ela estivesse no acusativo, ela estaria passando a ideia de devido a, por causa de a, né? Por causa disso, por causa daquilo, devido a isso, devido àquilo. Mas como ela está no genitivo, então ela passa uma ideia por meio de, no sentido de o meio, um método, uma coisa, por causa dessa coisa, por meio dessa coisa, ou através de. Então aqui é muito difícil a gente desconjecturar que esse por meio do fogo seria um método usado para que essa pessoa não perdesse a salvação. Eu vou dizer assim, eu não queria que tivesse esse versículo, sendo um homem fraco, falho e carnal, mas tem, e temos que lidar com ele. Há um fogo aqui. Esse fogo, ele acontece para quem é reprovado. Só que eu não quero focar aqui nessa questão dessa pessoa não perder a salvação, ainda que ela passe, né? Ainda que ela seja salva passando pelo fogo. A palavra, o tal sofrerá perda, como está na King James, ou como está na tradução brasileira e na Almeida Revista Atualizada, sofrerá dano, e a maioria de nós lê e fica com a ideia do dano. Esse dano aqui não é um dano
é ativo, é um dano de prejuízo, é um dano que toca na perda. É aquele dano que você sente na ideia do prejuízo. Tanto é que a sua tradução literal de sentido bíblico seria como se você estivesse pagando uma multa. Inclusive, o dicionário de sentido bíblico traduz isso aqui como pagar uma multa. É o verbo zemio, e nesse caso aqui ele está no futuro, ficando zemiotezetai, futuro passivo. Então essa pessoa sofrerá uma perda. É difícil traduzir isso no português, porque não tem um verbo direto. Então seria mais ou menos como dizer assim, essa pessoa sofrerá um prejuízo. Sofrerá um prejuízo. Que prejuízo? Ele vai perder alguma coisa. Então a nítida, a clara ideia de perda é que é a perda da recompensa. Ele tomou um prejuízo. Ele perdeu a recompensa. E ele tem que pagar uma multa. Essa multa aqui é o fogo. E ele não perde a salvação. Tudo isso no versículo, meu irmão. Só que a ideia aqui do zemio, ou do zemiotezetai, é a ideia de perder. É uma ideia de sofrer perda. É como se você perdesse dinheiro no banco. Ou como você caísse num golpe e perdesse seu dinheiro fosse pro ralo. Ou como se você tivesse muitas ações na bolsa de valores e as ações derretessem. É esse sentimento de perda, prejuízo. Vamos voltar lá para o nosso estudo. Mas existe também o dano baseado na ferida. Vamos ler aqui a passagem que fala do dano baseado na ferida, que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Estou usando para isso a Bíblia King James 1611. Diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Olha que interessante essa tradução da King James. Não será ferido pela segunda morte. Ou não sofrerá o dano da segunda morte. Aqui o dano, para a maioria das traduções em português, como a Almeida Revista Atualizada, a própria tradução da Almeida Revista Corrigida, e outras traduções semelhantes a essas, que traduz por dano, o foco agora é um dano ativo, é o dano de infligir uma dor. Pode ser traduzido por ferida, como aconteceu aqui com a nossa Bíblia King James. A palavra para ferida aqui, o verbo é adikeo, que está também no futuro, adikete. Essa expressão grega significa infligir uma ferida, infligir uma machucadura, infligir um dano que causa ferida. Imagine você, por exemplo, observando a cena de um ciclista e dois carros colidindo em alta velocidade numa via expressa, e eles batem, com uma intensidade muito grande, e o acidente acaba sendo fatal, eles morrem. Só que no momento que eles colidem, o ciclista passando perto do acidente, ele recebe os estilhaços, do vidro, parte da carenagem do carro, dos equipamentos do carro voam nele, ele tenta se equilibrar, os cacos no chão, ele vai se equilibrando, começa a derrapar, ele se rala todo no chão, ele cai, acaba se machucando, fica todo ensanguentado por causa do vidro, dos cacos, dos resíduos do carro, quebra o braço, sai muito machucado, mas não morre. O que aconteceu com esse ciclista? Ele sofreu um dano do acidente, mas não o acidente. Quem sofreu o acidente foi os dois motoristas que morreram instantaneamente. Quando a Bíblia fala de receber o dano ou a ferida da segunda morte, ela não está se referindo à segunda morte. Olha o cuidado da Bíblia. Ela está falando de não receber o dano da segunda morte. É como se a segunda morte pudesse danificar, ferir alguém, tá? E isso é colocado como recompensa. Se você ler Apocalipse 2 até Apocalipse 3, nós estamos vendo ali recompensa aos vencedores. Como que você vai dizer que o dano da segunda morte seria você ser perdido no lago de fogo? E como que o contrário disso poderia ser uma recompensa? Ao que vencer. Ao que vencer, ele não vai para o lago de fogo. Isso não faz sentido. Isso aí não ir para o lago de fogo é graça, não é recompensa. Eu não ser colocado no lago de fogo é por causa da graça do meu Senhor Jesus. Não tem nada a ver com a minha vitória. Agora, se isso aqui é uma recompensa, só pode estar se referindo a uma ação que não acontece com o vencedor, mas pode acontecer com o fracassado, com o derrotado, com aquele que não vence, com o repróbabo. Então, quem foi reprovado pode receber essa ferida. E essa ferida aqui só pode ser uma disciplina que tem alguma conexão com a segunda morte, tá? Mas não é a segunda morte. Não é o lago de fogo, O lago de fogo onde vai cair o Hades, a morte, é onde está Satanás,
e o anticristo, o falso profeta, a besta e os anjos rebeldes, tá? Mas é um dano, é uma coisa que tem ligação com a segunda morte que causa uma ferida na pessoa, tá? Esse é o dano baseado na ferida. A gente já vai falar do dano da segunda morte, a gente vai ver perspectivas de alguns irmãos que tentaram interpretar isso, mas de longe, isso aqui não tem nada a ver com a salvação, porque a salvação não é uma recompensa, a salvação não é para o que vence, a salvação é do vencedor, é daquele que venceu, né? No mundo tereis aflições, mas estende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus é o vencedor. A salvação tem a ver com a vitória de Jesus, não com a minha vitória. A recompensa tem a ver com a minha vitória, dada pela graça que o Senhor Jesus me confiou, né? Em cooperação com o Espírito Santo, andando na graça do Espírito Santo. Mas eu tendo a minha cooperação, não tem nada a ver com a minha vitória. Se não tem nada a ver com a minha vitória, o dano da segunda morte não pode ser, no sentido de não ir para o inferno, não pode ser uma recompensa. Porque não ir para o inferno, repito, não é recompensa, é graça, tá? Mas o dano da segunda morte é uma ferida que é causada nos crentes que são derrotados. Além disso, tem a passagem de Lucas 12:47, eu acho que cabe a leitura aqui, vamos lê-la também. Aquele servo que soube a vontade do seu senhor e não se preparou nem fez conforme sua vontade será castigado com muitos açoites. Versículo 48. Aquele, porém, que não a soube e fez coisas que mereciam castigos, será punido com poucos açoites. My friends, olha que interessante. Aqui fala servo, aquele servo que, sabendo a vontade do seu senhor, fez coisas reprováveis. Era um servo que sabia como que o senhor pensava e não se preparou adequadamente. Ele leva muitos açoites. Porém, tinha um outro servo que, por meio da sua ignorância e da sua incapacidade, e talvez porque ele recebeu menos, ele não tinha tanto conhecimento da vontade do seu senhor e fez coisas reprováveis. Ele recebe poucos açoites. Tem gente, e aqui eu vou precisar falar com você aqui, olhando aqui com a câmera, tem gente que fala que isso aqui é para perdidos. Mas aparece a palavra servo. Lembra que no nosso estudo anteriormente que a palavra servo não pode se aplicar a uma pessoa incrédula, uma pessoa do mundo? Porque a pessoa do mundo ela é filho da desobediência, um filho da desobediência não pode ser servo. E outra coisa, servo é todo aquele que fez de Jesus seu Senhor, todo aquele que falou que Jesus é o Senhor. Então uma pessoa que fala que Jesus é Senhor, ela é uma pessoa salva. Logo, um servo é uma pessoa salva. E quem leva as chibatadas aqui é um servo. O que indica que esse servo vai sofrer também uma ferida, vai sofrer aqui alguma consequência. É claro que aqui a parábola ela está usando de um método, de um meio, para explicar as consequências de você não fazer conforme a vontade do Senhor, a vontade do seu Senhor, aquilo que ele pensa, e que você vai sofrer consequências disso. Embora a gente não tenha certeza de como esse método e essas consequências. O que sabemos é, ele vai sofrer ferida. Ele vai sofrer alguma coisa que aqui na parábola é chamada de açoite. Em Apocalipse 2:11 é chamado de dano da segunda morte, mas ele vai sofrer. Aqui o dano não tem a ver com prejuízo, como em 1 Coríntios 3:15, mas com ferida. Voltemos lá. Sofrimento com base na perda. Eu acho que vale aqui a leitura também. Vamos fazer a leitura aqui em Lucas, capítulo 13, versículo 28. Mais uma vez eu vou usar a Bíblia, tradução brasileira. Vamos começar um pouquinho antes, né, para a gente entender mais o contexto. Quando o dono da casa se tiver levantado e houver fechando a porta, estou lendo o versículo 25, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responder, não sei de onde sois, então começareis a dizer, comemos e bebemos na sua presença, ensinaste nas nossas ruas. Ele vos dirá, não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos que praticais iniquidade. Ali, versículo 28, haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas, e vós excluídos dele. Então essa pessoa que vai ver o reino. E note que aqui, né, é uma perda. Aqui não está falando necessariamente de um dano baseado na ferida, na dor, em infringir alguma dor, como é o caso do dano de Apocalipse 2:11 e de Lucas 12:47. Mas aqui está falando da perda, perder o reino. Só que fala que eles vão chorar, não porque eles estão sofrendo alguma dor, mas é porque eles estão vendo. Quando virdes, aqui fala quando virdes. Qual o motivo do choro? Quando virdes, Abraão, Isaac e Jacó. Então eles estão chorando não porque estão sofrendo alguma dor. Eles estão chorando por causa da perda da oportunidade deles ver alguma coisa tão maravilhosa, inestimável, de um gozo inefável que eles não podem participar. E choram porque não podem participar. É o sentimento de perda. Esse sentimento de perda está muito mais parecido com o prejuízo de 1 Coríntios 3:15, que eles perdem a recompensa e tem aquele sentimento de perda, do que com a ferida de Apocalipse 2:11 e Lucas 12:47. Mas olha como a Bíblia retrata isso. Vocês perceberam o retrato bíblico da disciplina? Nós nem arranhamos, só tocamos algumas passagens.